outro olhar. Oi gente, beleza? Aproveitando que a gente tá em quarentena, a gente vai fazer alguns debates sobre espiritualidade. Esses podcasts a gente vai tentar colocar semanalmente aqui no canal. Então é um canal novo de espiritualidade que você pode vir aqui e a gente vai tentar ter um debate interessante. Quem quiser comentar, a gente pode estar respondendo. Quem quiser fazer perguntas, a gente pode estar tentando dar nosso ponto de vista. Vamos à apresentação. Eu sou o Fernando Lima, sou psicanalista, produtor musical, espiritualista, umbandista e apômetra. E do meu lado aqui eu tenho a minha esposa querida e amada. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Emily, sou publicitária, também sou umbandista, sou espiritualista, apômetra e é isso. Bom, hoje o tema seria o coronavírus ligado a questões dos Illuminatis e nova ordem mundial e tal, e tem muito espiritualista dando informações absurdas, né, que a espiritualidade falou e que a espiritualidade não falou e assim por diante. Então a gente vai tentar fazer um debate interessante, tentar mostrar algumas evidências, tentar mostrar algumas provas. Quando eu digo provas é porque está documentado. Então a gente vai tentar fazer um paralelo com a espiritualidade em relação ao coronavírus, beleza? Então, para começar a ideia, tem algumas pessoas que não entendem muito bem o que é a nova ordem mundial. Então, gente, tem uma definição aqui da nova ordem mundial, que é uma teoria conspiratória, é uma poderosa elite secreta com uma agenda globalista, está conspirando para eventualmente governar o mundo por meio de um governo mundial autoritário, que irá substituir o Estado-nação soberano. É uma propaganda abrangente cuja ideologia saúda o estabelecimento da nova ordem mundial como a culminação do progresso da história. Ocorrências significativas na política e finanças por serem orquestradas por uma camarilha excessivamente influente que opera através de muitas organizações de fachada. Essas empresas que as pessoas intitulam de fachadas seriam a Nestlé, a P&G, a Kellogg's, Mars, Unilever, Johnson & Johnson, Coca-Cola e por aí vai. E tantas outras. Se a gente pegar, por exemplo, a Unilever, já começa a não fazer muito sentido, porque, por exemplo, a Unilever, ela está na Bolsa de Valores, ela está na mão de acionistas. Qualquer um pode comprar ação, desde que essas ações, obviamente, estejam à venda. E eu fiz uma breve pesquisa e tem muitas ações da Unilever à venda. Então você pode comprar, eu posso comprar. Então por aí a gente já vai vendo que cai por terra essa ideia das grandes empresas que controlam isso por conta de acionistas. Se você tem uma pessoa, né, ou sei lá, um grupo de pessoas, 5, 6 pessoas que de fato são donos da Unilever e controlam tudo isso, talvez até faça um pequeno sentido, mas não é bem por aí. Se você procurar no Wikipedia, você vai ter lá os fundadores da Unilever. Eu li um pouco das histórias a respeito dessas pessoas. Então você tem o CEO lá da empresa, que é o Alan Jope, né? Não faz muito sentido essa ideia, né, da nova ordem mundial já logo no começo. A ideia principal, ela começa a ter um sentido um pouco mais feroz no século XX, no próprio século XX. O termo da nova ordem mundial, ele nasce de duas vertentes, dois grupos aí. Um, que são cristãos, né, preocupados aí com a ideia do anticristo e tudo mais, né? São fundamentalistas cristãos que estão preocupados aí com o aparecimento do anticristo, fim dos tempos e por aí vai. E você tem um outro grupo de pessoas que são militantes de direita, antigoverno. Se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que tudo começou com um romance. Depois você tem o H.G. Wells, que é um escritor famoso, que ele vai falar um pouco das ordens iniciáticas e, consequentemente, acaba entrando na ideia dos Illuminatis, Bohemian Groove, Skull and Bones e a própria maçonaria e por aí vai. E depois você tem uma ideia que foi se proliferando aí dentro desse mito globalizado aí da nova ordem mundial, que na verdade não passa, obviamente, de um mito. Isso não existe, né? Porque os Illuminatis... Vamos falar dos Illuminatis um pouco, dona Emily? Vamos lá. Então, os Illuminatis, ele surgiu em 1776. Ele foi criado por 3 pessoas. E a ideia, então, era se opor às superstições e à parte obscura que as religiões traziam sobre a vida pública. Ou seja, como a igreja na época, ela enchia o saco do povo pra caramba, né, influenciava demais essa ideia, então eles acabaram criando essa ordem que, pesquisando um pouco mais a fundo, você vai perceber que um dos fundadores, ele já era maçom. Então, sem dúvida nenhuma, cruza com as ideias maçônicas, que nada mais é do que ideias do ocultismo e por aí vai. Não tem nenhuma evidência que os Illuminatis continuaram, mesmo porque existe a extinção dos Illuminatis pouco tempo depois. Então você não tem mais, na história, você não consegue rastrear
que existe ou não. Em conversa com o Marcelo Deldébio, que ele é um cara que tá por dentro das ordens esotéricas, ele é maçom e, ele tem um monte aí de títulos dentro da maçonaria. Tem a própria ordem dele. Tem a própria ordem dele, que é o Arcano Arcanorum e tal. E ele é grande conhecedor da história, ele tem um livro muito bacana sobre a Cabala Hermética. Aliás, foi considerado um dos livros mais bem escritos aí sobre Cabala no mundo. Conversando com ele, assim, em off, ele me diz o seguinte: olha, os Illuminatis, eles desaparecem, não tem nenhuma evidência que existam Illuminatis até hoje. Mas algumas pessoas acabam linkando os Illuminatis com o Bohemian Groove. São coisas completamente diferentes. Bom, o Bohemian Groove, você tem lá, eles foram criados em 1872 e, a princípio, era um grupo de reuniões aí de jornalistas, artistas, músicos. Eles têm uma coruja como símbolo deles, né, que é o símbolo do saber. E hoje acaba sendo um clube, né, se você fizer uma pesquisa e tem documentários sobre isso e tudo mais, acaba sendo um clube de pessoas mais influentes, que tem uma grana e que se reúne lá uma semana pra umas bebedeiras doidas lá e fazer algumas ritualísticas. Eles são acusados, eu não sei se o termo da palavra é esse, acusados. Acho que pode. Eu vou dizer acusados porque a igreja acusa Moloch agora de demônio. Como a igreja sempre fez, demonizou todos os deuses possíveis, inclusive você que é um bandista, a igreja demoniza os orixás. E assim como demonizou Moloch. Moloch era um deus presente aí na Península Arábica e na região do Oriente Médio. Oriente Médio. E ele era cultuado com esses povos e tudo mais e tal. Então o Bohemian Groove nada mais é do que um grupo de pessoas até então. Você não tem provas de que eles se encontram lá para controlar o mundo, nem nada disso. Então essa ideia de controle mundial, na minha opinião, é bizarra e absurda. Não faz o menor sentido porque nós temos variadas culturas completamente diferentes no mundo, né? A gente tem judaísmo, você tem o budismo, você tem hinduísmo, islamismo. Culturalmente falando, obviamente, elas não se conversam. Talvez no passado uma acabou influenciando a outra. Porque você tem lá a ideia de que todas as religiões surgiram de uma só. Em algum momento da história. Você tem essa teoria, né? Só fazendo um paralelo aqui. Hoje em dia, você vê os cristãos neopentecostais socados uma espécie de doideira. Eu acho muito mais fácil os neopentecostais no Brasil hoje dominar o Brasil com um tipo de cristianismo meio talibã de Cristo do que uma nova ordem mundial. Que é mais ou menos o que já tá acontecendo, né? Sim, você tem eles aí na bancada evangélica, os caras tomando decisões que influenciam todo o Brasil, não influencia só as pessoas de religião. Misturando política com religião e envolvendo as pessoas, né, de um jeito onde a pessoa fica toda confusa, trazendo a parte emocional para a parte racional, né, trazendo para a política. Tanto é que nesses tempos agora de quarentena, você vê lá os pastores, Silas Malafaia e tudo mais, brigando para manter as igrejas abertas, né? Prometendo quase que a cura, falando que lá dentro eles estão protegidos, trazendo eles para dentro da igreja e colocando eles em risco, saindo fora da orientação do órgão nacional de saúde. E o que tudo isso tem a ver com a nova ordem mundial? Bom, pois bem, os conspiracionistas, eles vão dizer o seguinte, que o vírus foi criado em laboratório, que é um esquema da China e um esquema talvez dessas 5 famílias. E tem também a ideia das 5 famílias, né? Que são as famílias, os Rockefellers, as famílias da Inglaterra e por aí vai. Eu fui numa das palestras de um cara que trabalhava na NASA. Ele saiu da NASA, ele tava doidão. Eu assisti a palestra dele, era uma palestra muito bacana, mas no final ele diz assim que as famílias eram todas reptilianas. São todos répteis, vindos de outros planetas pra enfim. Então você tem essa vertente aí dentro dessas teorias de conspiração, de que os reptilianos estão aí para dominar o planeta, de que você vai ser chipado e tudo mais, que aí você entra numa conversa com a ideia do cristianismo, dizer que Jesus vai voltar, de que você vai ser chipado, e de que o chip é o número da besta, e por aí vai essas doideiras aí. E o que me assusta, de verdade, é que você tem umbandista, você tem espiritualistas em geral, comprando essa maluquice e enfiando dentro da espiritualidade, dizendo que Exu falou, dizendo que o Preto Velho falou. E vendendo livro a rodo, alienando muito mais a população e fica nesse círculo vicioso, né? Quando você vê vídeos dessas pessoas espiritualistas que tem lá seus seguidores e o cara tá dizendo que o vírus foi criado na China, você tá fomentando o ódio contra o chinês e você tá causando uma certa histeria coletiva, dizendo que a espiritualidade disse que era uma provação. Porque assim, se a gente for... todo o espiritualista vai conhecer sobre a data limite. Então
Então, a data limite nada mais é, na minha opinião, e conversando também com algumas entidades, que uma troca do software que roda o planeta. Ponto, é isso. Mas não que você vai acontecer milagres. Se a gente fosse partir dessa ideia da data limite, já era pra estar acontecendo coisas boas. O que é muito louco, que todo mundo aproveitou, né, quando tava chegando a data limite, pra poder vender palestra, vender livro, fazer um certo sensacionalismo sobre isso, e aí chegou a data limite, nada aconteceu. Talvez a gente sentiu uma certa diferença energética, mas não teve grandes mudanças. Então, e aí, né? Não, e detalhe, piorou, né? A economia, ela piorou, e também as questões dessa pandemia, por exemplo, se você tinha uma moratória de 50 anos e a gente passou por essa moratória, não deveria estar acontecendo essa pandemia, segundo a teoria da data limite. Então a gente não passou, né? Talvez. A ideia é a seguinte, o Chico Xavier, na realidade, ele nunca falou de data limite. Ele diz lá da moratória e tudo mais e tal. De qualquer forma, o software da Matrix talvez, de fato, faça sentido nessa troca. Algumas pessoas que são mais sensitivas pode ter sentido alguma diferença. Algumas pessoas que trabalham com incorporação talvez possam sentir essa diferença, mas quando você conversa com o plano astral, no caso, as entidades e tudo mais, as entidades, elas não dizem absolutamente nada sobre seres de outros planetas e que você iria ter visões. Você tem aí muito mais influências dos médiums através de livros de vários autores famosos aí dentro do meio que levam a população à histeria e alguns espiritualistas à esquizoterice do que propriamente dito uma coisa real e palpável. Incluindo também a própria crença dos médiums, né? Porque é o seguinte, é muito difícil para o médium compreender que é ele o dono do destino dele, ele tá sozinho, que é ele o futuro, que é ele que precisa se iluminar como pessoa, que o Exu ou as entidades, elas podem ajudar, aconselhar, mas nada além disso. Mas na parte consciencial até, né? Não no físico. Pois bem, então, voltando a falar sobre os vírus, então o vírus foi criado em laboratório e blá 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 e tal, e essa ideia toda. Porém, a gente tem estudos, e eu tô com um dos estudos aqui, que saiu na revista Exame no dia 19 de março de 2020, falando o seguinte: o novo coronavírus não foi criado em laboratório, tá? Se você acredita em teorias da conspiração, pode ficar aliviado, o novo coronavírus não foi criado em laboratório. Segundo um estudo científico feito por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e publicado na revista Natural Medicine, o vírus é resultado de evolução natural, sem engenharia humana. Ufa. Então, aí você tem lá, tá falando que ao comparar os dados disponíveis de sequenciamento de genoma das cadeias do vírus, podemos determinar com firmeza que o SARS-CoV-2, como é chamado o novo vírus do coronavírus, foi originado a partir de processos naturais, disse em nota Christian Anderson, professor associado de Imunologia e Microbiologia do Scripps Research, Centro Americano de Pesquisa Médicas sem fins lucrativos, ou seja, o cara não é um Illuminati. Tem uma outra reportagem também que saiu no portal Brasil de Fato, no dia 18 de março de 2020, falando que o novo coronavírus se alastrou pelo mundo graças à ação destrutiva e invasora do ser humano contra a natureza, afirma o pesquisador Alan Carlos Pichade, doutor em biodiversidade vegetal e meio ambiente e professor da Faculdade Metropolitana Unidas, em São Paulo. O organismo que causou a Covid-19 está há tempos no meio ambiente, provavelmente alojado em morcegos nativos de cavernas intocadas, segundo o professor. Com o crescente urbanismo e consequente invasão humana, porém, o vírus quebrou seu ciclo natural e alcançou outros seres, como o homem, cujo organismo ainda não está preparado para combatê-lo. Bom, por aí a gente já tem uma ideia muito interessante de que a gente precisa ter a cabeça no lugar para acreditar em quem, né? Em 4 cientistas que trabalham as suas vidas todas com pesquisas sérias, ou a gente vai acreditar em teoria da conspiração dizendo que isso é karma planetário, que isso é isso ou isso é aquilo. Gente, pode até ser um karma planetário no sentido seguinte: estamos invadindo áreas, até então não dava para construir prédio, não dava para construir cidades nessas áreas, porque elas eram intocadas. A partir do momento que você invade essas áreas, vai surgir micro-organismos, vírus, bactérias, que talvez a gente nunca teve contato. Isso vai acontecer outras vezes, porque a gente tem um ciclo disso acontecendo no planeta há muito tempo. A peste negra, por exemplo, ela acontece de 1346 a 1353, matando de 75 a 200 milhões de pessoas, né? Então não era Illuminati nessa época, não tinha Illuminati nessa época, né? Segundo pelo menos os 3 caras lá que montaram os Illuminati. Depois, mais recentemente, por exemplo, você tem a gripe espanhola de 1918, que ela mata 50 milhões
de pessoas no mundo todo. E no Brasil também foi caótico. E durou 2 anos. Então as pessoas também tinham que se precaver. Para quem não conhece, a gripe espanhola ela é uma evolução do H1N1. Ela é um subtipo do H1N1. 1918 está muito perto aí do nosso tempo. E depois você tem o Ebola, por exemplo. O Ebola, a taxa de mortalidade dele é de 80%. Até então você tinha ele na África. E ele foi controlado. O Ebola também era um tipo de vírus nativos de matas. Não se sabe ao certo de onde veio. Você tem a própria AIDS, que até então se especula que veio do macaco. Tem vários tipos de vírus que ela vem do desmatamento, da urbanização desenfreada, do nosso consumo com carnes, vegetais e por aí vai, consumo desenfreado, onde você tem que desmatar para colocar gado. Não acredito muito nessa ideia do que a pessoa comeu o morceguinho lá na China e de repente, pode até ser, mas também é uma coisa que você precisa trabalhar, né? Você tem que falar, gente, vamos parar de comer morcego, pelo amor de Deus. E tomar cuidado com a disseminação da informação se a gente não tem certeza disso, porque daí você fica pregando ódio contra aquela raça, que já tá bem complicado, né? A gente fica tentando fazer caça às bruxas, então tem que tomar cuidado. Acredito que o karma planetário ele pode até existir nesse sentido, mas a gente tem que se conscientizar que isso é um problema nosso. Nós somos os culpados da disseminação desse vírus. Nós somos os culpados de estar invadindo áreas, colocar isso tudo na conta da espiritualidade ou colocar isso na conta de Illuminatis, dessas teoria doida cristã, de que Jesus vai voltar, de que é o apocalipse. É o apocalipse, dia do juízo final. Essas teorias, elas são teorias infantis para quem não tem o senso de responsabilidade em relação à espiritualidade. A gente trabalha com espiritualidade há muito tempo e a gente tenta sempre fazer um balanço, o que é espiritualidade de fato e o que é doideira das esquizoterices. Isso que eu queria chamar a atenção, gente. Como a gente falou lá no início, a gente está trazendo aqui fatos, né? Coisas, provas documentadas, mas antes de tudo a gente também é espiritualista, né? Então não é que a gente descrê ou desacredita de qualquer coisa ligada à espiritualidade, mas antes de qualquer coisa a gente tem que ter bom senso e trazer pro racional, entender que somos responsáveis por coisas que acontecem. Se a gente traçar uma linha do tempo, a gente começa a perceber que de ano a ano sempre aparece alguma epidemia, alguma coisa que vem para matar ou para agredir o ser humano, que na verdade é só uma resposta de coisas que a gente tem feito pela natureza, né? Então, até onde a gente vai começar a responsabilizar os outros, ou a gente vai criar juízo, vai criar responsabilidade e de repente começar a reverter todo esse quadro. E a gente tem uma coisa que é a seguinte, quando você pega, por exemplo, Silas Malafaia e outros pastores dizendo para você ir para a igreja, esse cara deveria ser, na minha opinião, acusado de homicídio doloso, aquele que há a intenção de matar, porque ele sabe que se um senhor de 60 anos ou mais pega o Covid-19, a taxa de mortalidade é alta entre eles. E pessoas, às vezes, que têm problemas como diabetes, problemas de coração, a taxa de mortalidade é alta. E aí, você tem os conspiracionistas dizendo que assim, é uma limpeza, né, dos Illuminatis para limpar um pouco o planeta, porque o planeta tá muito cheio de gente. Meu, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi em toda a minha vida. E dizem até que eles compraram um caixão, pra essa galera. Eu falei, era mais fácil de repente sair distribuindo camisinha ou fazer um controle de natalidade, né? Não, mas vamos criar um vírus e a gente distribui pelo mundo todo, porque daí a gente bota a culpa na natureza ou nos chineses, né? E aí você tem gente ainda dizendo que é mago negro. Criaram esse vírus em laboratórios do astral, disseminaram esse vírus através de algum tipo de inclusão no nosso meio físico para as pessoas poderem se contaminar. Olha até onde chega. Gente, uma coisa muito importante. 99,9% das informações sobre magos negros que vocês vão ler por aí é lixo. Porque é o seguinte, veja bem, um mago negro, ele não aparece igual a gente viu aí esses tempos atrás. Um mago negro não incorpora em médium e sai dando palestra. Não tem de baseada por aí. Um mago negro não vai ficar psicografando cartinha pra você fazer vídeo do mago negro lá, não. Se eu sou um mago negro, por que eu iria ajudar a população a saber da minha origem e quais são os meus planos? Pra que eu vou fazer isso? Por que eu vou contar pros médiums, quando eu incorporar nesses médiums, o que eu quero fazer com a humanidade, como eu faço, por que eu faço? Então você tem um monte de gente aí psicografando coisas de magos negros, coisas de dragões.
Gente, conversando com a espiritualidade diz o seguinte: muitas vezes um mago negro, eu vou chamar o termo de mago negro porque às vezes quando a gente conversa com os Exus, eles dizem assim, aqueles que vocês chamam de magos negros. Quando você conversa com os Exus, eles dizem assim, que a onda energética de um mago negro ou a onda de pensamentos de um mago negro que pode influenciar pessoas é tão sutil que nem eles conseguem captar às vezes, e que eles não conseguem dizer da onde vêm aquelas ondas. Não tem como. A captura, na verdade, é feita, às vezes, por centenas de Exus. E outra, a maioria dos magos negros, que são poucos no planeta, não tem muitos, que são poucos que chegaram a esse entendimento, pensa que é uma iluminação ao contrário. O mago negro, aquele que quer se preservar, não vai ensinar você como você pode detê-lo, não vai ensinar o que de bom a humanidade pode aprender com eles, ele não vai incorporar em médiums, igual a gente viu, eu vou dar nomes, gente. Eu vi no programa do Robson Pinheiro um médium incorporando um mago negro e falando uma abobrinha. Então, gente, pelo amor de Deus. Acho que a gente já tem até um podcast falando sobre isso, né? A gente tem um podcast já gravado falando sobre isso. A gente também tem aí um mago negro que fala através de, acho que uma psicografia e tal, e tem aí, acho que chama diálogo com as trevas, alguma coisa assim e tal. Você vê o diálogo, você vê que aquilo é muito coisa do médium. Muito coisa do médium. Tanto é que ele dá termos como cordeiro. Sim, é muito cristão. Gente, acho que o ponto importante aqui, todo mundo se atentar ao que lê, o que escuta, fazer um filtro. Mais do que o filtro pessoal, né? Porque a gente nasceu numa sociedade cristã. Então, mais do que esse filtro, é usar o filtro da lógica e se perguntar se isso faz sentido. Nosso podcast foi, acho que até além do que a gente queria falar. A gente acabou entrando na questão do mago negro, porque a gente viu aí alguns espiritualistas divulgando e disseminando essa informação de que magos negros estavam por detrás dessa questão toda. A gente vê espiritualistas divulgando informação de que existe um governo oculto, uma nova ordem mundial, o vírus foi criado em laboratório, foi criado pela China e que a China tá fazendo isso por questões econômicas. Gente, não duvido da maldade dos governos, não duvido. Se você pegar o filme Contágio, você vai ver que através de uma junção de fatores, que é porco e morcego, e aí essa moça vai disseminando lá, ela dissemina para um, que dissemina para outro, e o negócio... E vira uma pandemia também. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações. Todas as vezes que você trouxer um Exu ou trouxer lá uma entidade para falar, conversa com a entidade e tenta... sempre conversar com médiums que são confiáveis e que talvez não tenha muita influência do médium na incorporação, para você ver o que eles vão falar. Eles vão dizer o seguinte: gente, vocês estão colhendo o que vocês plantaram, porque você está invadindo áreas que não era para invadir, é um urbanismo desenfreado, uma alimentação absurda de carnes e derivados. Resumidamente, causa e efeito, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Acho que tem algumas outras conclusões aí, dona Emily? Eu só queria falar mais uma coisa. A gente comentou bastante de pastores e igrejas que estão abertas, mas a gente também viu que existem centros espiritualistas falando que não iam fechar, falando que o vírus não era vírus nada, que era só um alarde. Que era uma histeria. Que era histeria coletiva. Que era plano da China para controlar o planeta. Independente disso, gente, a gente viu que o negócio tá mais sério do que a gente imaginava. A gente então quer chamar novamente a atenção só pro cuidado pessoal, todo mundo seguir as ordens da legislação de saúde, ficar em casa, esperar essa pandemia passar, responsabilidade. Se você é um médium, um bandista ou um médium que trabalha em qualquer casa, não vá para essas casas, não vá lá atender, a sua entidade agradece, porque a sua entidade não vai te proteger de vírus. A entidade, ela te ajuda em algumas questões astrais, não físicas. Você não é protegido de Exu, não tem um Exu 24 horas com você te protegendo fisicamente, pelo amor de Deus. E as informações estão aí, né? Se você decidir ir, é responsabilidade sua. De novo, causa e efeito. Os nossos podcasts vão ser bem realistas e trazendo para a realidade. Somos espiritualistas, somos umbandistas, apômetras, mas a gente trabalha com realidade, com fatos. Cabeças pensantes. A gente fica por aqui. Deixa aí no seu comentário se você curtiu, se você não curtiu, as suas ideias. A gente respeita todo mundo. E ficamos por aqui. Um beijo. Falou, beijo. Outro olhar.